Olá, olha essa pergunta interessante. Quais são as principais características das crianças que influenciam no atendimento inicial do politraumatizado? Ou seja, vamos falar do trauma pediátrico, da criança que sofreu um acidente, está lá na sala de trauma. Eu sou o professor João Ricardo e vamos lá para a nossa grande agenda. Os padrões de lesão, diferença entre crianças e adultos, escala de trauma pediátrico, as peculiaridades no atendimento em relação a vias aéreas, ventilação, circulação, na parte neurológica, na exposição, e vamos falar um pouquinho também sobre a síndrome da criança espancada. Então vamos lá, vamos nos posicionar aqui em relação ao trauma pediátrico, a nossa criança que chegou na área vermelha. Epidemiologicamente, tem uma importância muito grande, que é a principal causa de óbito entre 1 a 15 anos de idade. Isso nas estatísticas mundiais. Então, as causas externas, elas são muito impactantes e muito importantes. Claro que nós temos as principais causas, os traumas fechados, né, atropelamentos, quedas de bicicleta, acidentes de carro, eles realmente acontecem com uma alta frequência. As queimaduras, nós temos de idade, queimaduras em idosos, crianças, também são possibilidades de levar a óbito, os afogamentos e, por incrível que pareça, as síndromes de maus tratos que a gente precisa fazer uma revisão. O padrão de lesão de criança é um pouquinho diferente do adulto. Você imagina eu, com 1,90 m, ser atropelado por um carro baixo. Eu vou ter uma lesão de membro inferior, eventualmente vou ser jogado, ou vou bater a cabeça e tal. Mas a criança não. A maior área corpórea está sujeita ao trauma inicial e ela vai ter trauma no seu esqueleto, no seu tórax e lá na frente bater a cabeça também. Então, a gente tem que lembrar que essa superfície corpórea menor, ela está sujeita a absorver o trauma como um todo, um pouquinho diferente em relação ao adulto. E aí nós temos alguns padrões de lesões bastante conhecidos, como, por exemplo, atropelamento, fratura de membro e trauma múltiplo. O atropelamento é uma loucura. É que nem vítima quando é ejetada do carro. A gente não tem um padrão único, então o trauma múltiplo é uma possibilidade muito grande. Colisão do veículo. O trauma por ejeção sempre é múltiplo. Aliás, é o pior que tem, é por ejeção, no uso assim de segurança. Agora, nas crianças que estão com cinto, não podemos esquecer do trauma de tronco e do trauma raquimedular. Quando a gente fala tronco, é abdômen e tórax. A queda de altura, fraturas de membros, TCE e, eventualmente, trauma múltiplo, dependendo da altura. As quedas de bicicleta, TCE, lesões de crânio, faciais, fraturas de membros, lesões intraabdominais, que bate a barriguinha no guidão. Então, tudo isso é relativamente bastante importante em relação aos TCEs das crianças. Agora, a pergunta que não quer calar é essa. A criança é um adulto pequeno? Burro do Shrek. Tá zoando, né, gente? Isso nós falamos em cirurgia pediátrica. Criança não é um adulto pequeno. Não vou fazer igual adulto em escala menor. Não, a criança tem peculiaridades fisiológicas que a gente deve obedecer na hora de fazer o atendimento adequado. Está aqui o burrinho do Shrek gozando na gente. Então, o que acontece em relação às crianças? Ela tem uma menor massa corpórea. Isso significa o quê? Maior energia transmitida. Aquela história do acidente, o trauma, ele pega em uma superfície corpórea maior do que é o adulto. Além do que, nós temos uma maior superfície corpórea em relação ao peso. O problema da hipotermia da criança é muito grande. O esqueleto é mais flexível, então eu preciso ter mais energia para causar fraturas. Então, se eu sempre dou esse exemplo, quando a gente fala do trauma do idoso, um idoso quebra a costela muito fácil, mas a criança de borracha. Então, ela faz contusão pulmonar, mesmo sem a fratura de costela, porque o esqueleto é mais flexível. Agora, se fraturou a costelinha numa criança, fique atento, porque o trauma foi muito grande para aquela superfície corpórea. O estado psicológico também é extremamente importante. A dificuldade de comunicação, menor colaboração, o estresse do trauma propriamente dito deve ser levado em consideração. E algumas coisas da diferença da criança e adulto a gente precisa deixar colocado para entender como que a gente vai agir na conduta inicial.
A criança tem uma exigência metabólica fantástica, né? A gente viu isso em cirurgia pediátrica, né? Quase 100 quilocalorias por quilo dia ela precisa, muito maior que o adulto em fase de crescimento. E além do que, ela tem uma resposta metabólica ao trauma muito exacerbada, citocinas inflamatórias, CIRS, aquela coisa toda. As fases de crescimento têm uma possibilidade que alguma lesão, como fraturas de membro em áreas de crescimento, interfiram no crescimento. Então, o objetivo das sequelas deve ser muito bem relacionado. A propensão à aerofagia, levando o risco de aspiração e distensão gástrica, quanto menor é a criança, menor diâmetro das vias aéreas, fazendo um maior risco de obstrução, evento por secreções, ou maior dificuldade de intubação, sistema imunológico imaturo, né, o risco de infecções, principalmente um trauma abdominal, a gente precisa fazer uma esplenectomia, então as rotinas de vacinação devem ser levadas em consideração, e também as suturas cranianas incompletas, que têm respostas diferentes no TCE grave. Aliás, nós precisamos falar uma coisa aqui em relação ao TCE. Quando a gente fala do adulto, a gente fala assim, olha, tá chocado e tá com TCE, procura o sangue. É sangramento externo, ou na cavidade, tórax, abdômen, pelve, ou fratura de osso longo, etc e tal, porque TCE não choca ninguém, choque hipovolêmico. Porque não cabe a volemia dentro da calota craniana. Mas se a criança não fechou, não soldou as suas, vamos falar aqui no popular, as suas moleiras, as suas soldaduras, ela pode estender e pode chocar uma criança pequena. Então, principalmente em crianças submetidas a maus tratos, crianças muito pequenas, porque ela não vai cair do berço sozinha. Então, eventualmente, eu tenho aqui essa possibilidade, então eu tenho que ficar bastante atento. Aliás, as suturas cranianas incompletas vai fazer uma resposta diferente no TCE grave também, além de poder levar a hipovolemia. Porque a hipertensão intracraniana, às vezes, ela não vai se manifestar precocemente, porque eu tenho distensibilidade. Ficam aí 2 dicas em relação ao TCE de crianças muito pequenas. Isso é uma pegadinha. Sinais vitais no paciente pediátrico. Precisamos estar feito a isso, tanto em pediatria clínica quanto na cirurgia do trauma, porque nós temos para a idade um peso estimado, uma frequência cardíaca, uma pressão arterial, frequência respiratória e a possibilidade do débito urinário. Então, de 0 a 6 meses, frequência cardíaca 180 a 160, pressão arterial 60 a 80 mm de Hg sistólica, respiratória 60, 2 ml por quilo, que a gente precisa manter. No lactente, nós já temos aí 12 quilos, a frequência cardíaca baixa 180, pressão 80, respiratória 40. No pré-escolar, peso 16, normalmente a pressão arterial 90, a frequência respiratória 30 e a frequência cardíaca 120. Adolescente, mais ou menos como o adulto, 100 de frequência cardíaca, 100 de PA, 20 de frequência respiratória, meio ml por quilo hora, é o que normatiza aí o débito urinário. Puxa, não sei gravar isso, mas tem que gravar para termos de prova. Porque na vida prática, existe uma tal de fita de Broselow, que você mede a criança, você tem uma estimativa do peso e ela dá uma estimativa dos sinais vitais, inclusive de dose das principais drogas. É uma beleza a fita de Broselow. Mas provavelmente ninguém, numa prova prática, numa coisa, vai te dar uma fita de Broselow para você fazer isso. Então você tem que ter uma noção de que é taquicardia, do que é hipotensão numa criança, para saber se ela tem aí um grau de choque maior ou menor. Uma outra escala matemática que ajuda a gente é a escala de trauma pediátrico, que é o PTS. O que é o PTS? É uma escala de trauma que leva em consideração alguns parâmetros, se vai ser o trauma mais leve ou mais grave. Isso é tanto importante do ponto de vista epidemiológico como de organização do sistema de saúde. Então, se o tamanho das crianças, se a via aérea está permeável, quanto que está a pressão sistólica, o pulso, se não for medido a pressão arterial, estado do sistema nervoso central, se tem feridas abertas, se tem lesão esquelética. Como que funciona isso? Ele dá um valor numérico para cada um desses parâmetros. Então vamos lá, ó. Parâmetros e valores. Então aqui, parâmetro, tamanho da criança. Se tem acima de 20 kg, 2 pontos.
de 10 a 20 quilos, 1 ponto. Menor que 10 quilos, menos 1 ponto. E essa escala é interessante. Quanto menos pontos, mais grave é o trauma infantil. Então aqui, ó, criança menor que 10 quilos deve ser mais grave. Depois, nós temos aqui as vias aéreas. Se são normais, mais 2. Sustentáveis, mais 1. Não sustentáveis, quer dizer, está obstruída, não consigo manter a permeabilidade das vias aéreas. 1 ponto. Pressão arterial sistólica. Sistólica, veja bem. Acima de 90, mais 2, 50, 90, mais 1, menos que 50, menos 1. Então, uma criança menor, 10 quilos, com vias aéreas não sustentáveis, menos 5, já está com menos 3, está devendo ponto. Então, você vê qual que é a importância disso. Se não houver pressão arterial sistólica, vamos palpar o pulso. Pulso palpável no punho. A gente sabe que abaixo de 70 não tem pulso periférico. Então, opa, mais 2. Pulso palpável na virilha, mais 1. Pulso não palpável, menos 1. Então, o estado hemodinâmico está comprometido. O que mais que nós temos aí do score de trauma pediátrico? Estado do sistema nervoso central. Acordado, mais 2. Parcialmente consciente, mais 1. Comatoso ou descerebrado, menos 1. Feridas abertas, nenhuma ferida, mais 2. Pequenas feridas, 1. Grandes feridas, mais 1. Lesão esquelética, nenhuma, mais 2. Fratura fechada, mais 1. Fratura exposta, menos 1. E o total vai variar de menos 6 ou mais 12. Dificilmente numa questão ele vai colocar esses dados e pedir para você calcular. São mais questões em termos conceituais, vamos dizer assim. Que é o seguinte, o score menor que 9 tem um risco maior de óbito. Essa criança precisa de um centro especializado. Agora, a boa notícia é o seguinte, só 5 a 10% das crianças têm um score menor que 9. Então, legal aí. Então, graças a Deus, a maioria das crianças que sofrem trauma não são traumas extremamente graves. E algumas especificidades no atendimento a gente precisa levar em consideração. Quando a gente fala em via aérea, lembrar que a cabeça, o perímetro cefálico da criança é maior em relação ao corpo do que o adulto. Então, para eu manter a coluna cervical alinhada, eu preciso colocar um coxim sobre os ombros para manter esse alinhamento e manter o narizinho virado para frente, que a gente chama de posição do cheirador. Se nós tivermos que colocar um guedel, a criança está inconsciente para evitar queda de base da língua, enquanto ventila com um ambu, precisar de um guedel, tem que usar o abaixador de língua e não põe ele virado para cima para o palato, que vai rasgar o palato. Então, precisa colocar diretamente com auxílio de uma espátula de olhar ar garganta. Lembrar que a laringe é mais alta e mais anterior, precisa retirar os corpos estranhos, aspirar com aspirador rígido, como a gente faz em qualquer vítima de trauma, e o oxigênio suplementar, ele é necessário em qualquer vítima politraumatizada. Cano de Guedel, falamos aí como que nós vamos fazer. E falando ainda em vias aéreas, e se precisar de uma via aérea definitiva? Tudo bem, intuba a criança. Crianças muito pequenas, recém-natos, tem o estreitamento do anel cricoide, ele dispensa o cuff. Crianças maiores, nós temos tubos pequenos com o cuff. Só que a gente precisa saber qual que é o tamanho da cânula. Existem algumas fórmulas, algumas ideias e tal, mas uma maneira bem prática de verificar o diâmetro da cânula é vendo o diâmetro da narina, que se passou na narina ele vai passar, ou o diâmetro do dedo mínimo da criança. Isso é muito manjado em pronto-socorros de pediatria, acho que todo mundo conhece aí esse macetinho aí que é muito utilizado. E se eu precisar fazer intubação mediada por drogas, vou usar droga na criança? Claro que vai. Só que a criança tem uma peculiaridade em relação ao adulto. No adulto a gente não usa atropina. Por quê? A atropina, ela diminui as secreções, não deixa fazer uma taquicardia muito grande. Na cirurgia pediátrica, nosso modo lá de cirurgia pediátrica geral, a gente viu que a criança muito pequenininha, tem mais dificuldade de manter compensações de débito cardíaco. Então a atropina, em menores de 1 ano, 0,1 a 0,5 miligramas em menores de 1 ano. A succinilcolina vai ser usada, que é o
agente relaxante muscular despolarizante, 2 miligramas por quilo em crianças abaixo de 10 quilos. Se for acima de 10 quilos, é a dose normal do adulto, 1 miligrama por quilo, se o peso for superior. Os americanos adoram fazer sedação com etomidato, não com midazolam, por causa da instabilidade hemodinâmica. Então, é utilizado 0,1 miligrama por quilo. No adulto, geralmente 0,3. E mais o midazolam na estabilidade hemodinâmica, aqui no Brasil também é usado, 0,1 miligramas por quilo. Lembrar que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a hipovolemia. Agora, o etomidato pode ser usado nas doses preconizadas até de adulto, de 0 a 3, se eu tiver normovolemia. Aí você fala assim, pô, mas vai usar midazolam e hipovolemia? É de coçar a cabeça isso, né? Mas a literatura preconiza. Mas se tiver hipovolemia, vamos esquecer o midazolam, vamos usar o etomidato, que é mais seguro. E, obviamente, vai obter a via aérea definitiva. Lembrar que crianças muito pequenas, normalmente abaixo de 10 quilos, vão dispensar o cuff. Crianças maiores, nós temos tubinhos aí, 4, 5, com cuffzinhos, não vai ter alta pressão para fazer necrose, essa coisa toda. O próprio estreitamento ajuda a segurar ali a via aérea da criança, o tubinho no local adequado. E lembrar que o tamanho da cânula precisa ser realmente observado antes para você fazer uma intubação correta sem causar nenhuma lesão e que o tubo fique, que ele entre realmente na via aérea infantil. Guardem bem isso. Intubação nasotraqueal, contraindicada em idade inferior a 12 anos. Risco de lesões de parte mole palato. A Guedel a gente não virava para cima, imagine passar uma nasotraqueal. Outra, cricotireoidostomia cirúrgica. A cricotireoidostomia em crianças abaixo de 12 anos é por punção. Cirúrgica só acima de 12 anos, porque senão faz estenose depois na cicatrização. Máscula laríngea, existe infantil, pode usar, é uma via aérea de resgate legal. Cuidado com a máscula laríngea em trauma, porque é considerado estômago cheio, a gente diz isso na nossa aula de vias aéreas lá dos adultos, então a gente fica atento. Mas a máscula laríngea existe infantil. Agora, o tubo esôfago-traqueal, o tal do combitubo, que até no adulto tem sido pouco utilizado, porque ele é muito grosseiro, ele é contraindicado abaixo de 14 anos ou acima de 40 quilos. Fica aí a dica de umas conceitos de ouro para que a gente não vai esquecer em relação às vias aéreas. Agora, sobre a nossa querida ventilação. Trauma torácico na criança. Basicamente, os mesmos fatores do trauma torácico no adulto, chamando a atenção da contusão pulmonar, que eu não preciso ter fratura de várias costelas, eu tenho fraturas de costelas em criança pequena, realmente eu tenho uma energia cinética desproporcional ao tamanho do corpo, então a possibilidade de pneumotórax, hemotórax, ruptura de grandes vasos, enfim, contusão pulmonar é muito mais possível. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que a hipoventilação é causa de óbito. Crianças, 10% do trauma compromete o tórax e a maioria deles é trauma fechado. As lesões são as mesmas dos adultos, mas se eu precisar drenar o tórax de uma criança, obviamente eu tenho que usar um dreno de calibre compatível, senão nem passa no intercostal das crianças. Então, obviamente, mas vou drenar nos mesmos pontos. O que eu chamo a atenção? Lembra que no pneumotórax hipertensivo, vocês lembram que no pneumotórax hipertensivo do adulto, eu não faço mais a punção no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, e faço no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular? Tudo bem. Isso é no adulto. Na criancinha, porque a parede torácica é fina, continua no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, e isso já foi questão de prova bastante recente, a gente vai ficar atento. E, obviamente, na hora da drenagem, é no mesmo landmark, no mesmo posicionamento, a gente vai usar drenos de menor diâmetro. Saindo do B, vamos para o C. Reserva fisiológica da criança é aumentada. Então, o que significa?
criança está chocada, está perdendo volume, está perdendo sangue, e os sinais vitais eles continuam. Só a criancinha muito pequena, recém-nato, que ele não tem capacidade de manter o débito cardíaco, as catecolaminas, a ação. Mas, criança pode ter mais de 1 a 15 anos, ele tem uma reserva fisiológica aumentada. Então, ele manifesta mais tardiamente os sinais de choque. E, aliás, mesmo com 25% de perda, você vai perceber ainda que eu tenho um certo equilíbrio. Agora, esse valor aqui, ele é interessante para que a gente tenha descompensações aí dos nossos dados semiológicos. Então, nós temos uma tabela de classificação do choque do adulto, 1, 2, 3, 4, que é um pouquinho diferente da criança. Como que funciona na criança? Perda volêmica, menos de 25%, já que com 25% vai ter manifestação clínica, de 25% a 40% e acima de 45%, que corresponderia aí ao choque grau 4 aí de um adulto, né, do protocolo de reposição maciça, se fosse adulto, etc. e tal. Então, como é que funciona? Menos de 25%, taquicardia. 25% a 40%, taquicardia. Acima de 45%, eu já posso ter hipotensão, quer dizer, hipotensão já vai só no 4. Se fosse num adulto, 35%, 40% já estaria hipotenso. Mas hipotensão só vai manifestar mais tardiamente com muito grave. Sistema nervoso central só vai ficar comatosa lá acima de 45%. Se bem que 25% a 40%, você pode ter uma mudança do nível de consciência, ou ficar letárgico e assim por diante. A pele fria e úmida, mesmo nas primeiras etapas, já com cianose de 25% a 40%, e pálida e muito fria, acima de 45%. E os rins urinários, né? Redução mínima com menos de 25%, diminuição acentuada de 25% a 40%, ausência de débito urinário no grau mais grave de choque. Então, a gente tem que ficar atento a essas descompensações. E a circulação? Bom, precisa colher exames para sangue e realmente veias periféricas para a gente fazer a reposição volêmica. Não consigo veia, vamos puncionar a femoral. Não faça isso, leva a trombose. Então, o que a gente faz em crianças abaixo de 6 anos? Agora, crianças acima de 6 anos, até adulto, tem um dispositivo aqui, número para adulto e assim por diante, infusão intraóssea. O recomendado mais clássico é abaixo de 6 anos. Um dedinho medial aqui abaixo da crista da tíbia pode fazer a sua punção direitinho. Veio medula óssea, veio sangue, ou coloquei a infusão do sorinho, foi embora, tá lá, posso fazer cristalóide, hemoderivados, medicação, uma ótima via de acesso. E temos que lembrar o volume de reposição volêmica. O volume sanguíneo estimado numa criança é de 80 ml por quilo. Quando a gente vai fazer a reposição inicial, nós fazemos o cristalóide 20 ml por quilo em bolos. Então, tem lá choque grau 1, grau 3, grau 4, dependendo do estado de choque, né? São só 3 graus, né? Menos de 25, 25 a 40, acima de 45, 25 a 45. Então, nós temos que fazer em bolos 20 ml por quilo. Cuidado com uma coisa. Nas primeiras edições do programa TLS, nós tínhamos uma repetição 3 vezes. Então, você fazia 60 ml por quilo. Não é mais recomendado. Então é só 20 ml por quilo em bolos. Pelo amor de Deus, não teve resposta. Ou a resposta for intermediária, o que nós vamos fazer? Sangue. Cristalóide é 20 ml, concentrado de hemácia 10 ml por quilo. É acima de 45, precisa de reposição hemostática, plasma, 10 ml por quilo. Cada concentrado, um plasma, fica fácil de guardar. Plaqueta, pode medir, que nem no adulto. Abaixo de 100 mil com CCE, abaixo de 50 mil e assim por diante. E a mensuração do débito urinário. Maiores de 1 ano, 1 ml por quilo, no adulto é meio ml por quilo hora. E menores de 1 ano, 2 ml por quilo hora, que vamos fazer nas nossas criancinhas. Agora, cuidado com algumas coisas.
Bom, o sangue na criança muito pequena pode estar até no TCE, mas soldou lá as soldaduras intracranianas, ósseas, nós vamos fazer o quê? Procurar as lesões tórax, abdômen ou pelve. Então, o trauma abdominal na criança, ele reveste de uma importância muito grande. E qual é essa importância grande no trauma da criança? Primeira coisa, sonda gástrica nós não podemos usar. A sonda é orogástrica, né? A narina, a respiração é mais respiração nasal, então todas aquelas coisas que nós já sabemos além dos traumas. Crianças menos de 15 anos, a sonda vesical é sem balonete. E podemos usar lavado peritoneal diagnóstico ou ultrassom FAST nas crianças instáveis hemodinamicamente. Agora, as crianças que estabilizaram ou já estão estáveis hemodinamicamente com trauma abdominal, a possibilidade do tratamento não operatório, que é muito manjado aí em crianças. As lesões mais frequentes, hematoma do duodeno, que merece, né, na queda de bicicleta, as lesões do delgado, né, traumas fechados, até com cinto de segurança, rupturas da bexiga, órgãos parenquimatosos, fígados, baço e rins, no trauma fechado. E eles têm a possibilidade do tratamento não operatório. Agora, lembra de uma coisa, que o baço, eventualmente, eu tenho lesões em 2 tempos. Então, ele pode estar bem daqui a pouco instabilizar hemodinamicamente e vamos prestar atenção nisso. O que é importante aqui em relação ao trauma não operatório ou o tratamento não operatório de trauma abdominal, tanto em criança quanto no adulto? Eu tenho lesões de vísceras maciças, vou mapear na tomografia, lesões grau 5 com a avulsão do pedículo, não dá para tratar conservadoramente, mas possivelmente uma lesão com avulsão do pedículo, nem tomografia faria, porque está instável hemodinamicamente, teria operado faz hora. A ausência de peritonite, quer dizer, não tenho lesão de víscera oca associada. Agora, o que norteia mesmo o tratamento não operatório é a estabilidade hemodinâmica. Obviamente, precisa fazer a tomografia com contraste para verificar se realmente é uma lesão de víscera maciça exclusiva, descartando outras possibilidades. E lembra que essa criança precisa ficar monitorizada na unidade de terapia intensiva. Precisa fazer tomografia tantas e tantas horas, repetir o hematócrito tantas e tantas horas. Não tem essa recomendação formal. Observação, instabilizou hemodinamicamente, centro cirúrgico. No estado neurológico, algumas coisas chamam a atenção. É difícil fazer Glasgow em criança que não fala, então a resposta verbal são palavras apropriadas. Ou sorriso fácil, se ela fala, é uma criança de 6, 8 meses, fixa, segura objetos. 4, chora, mas é consolável. 3, um choro persistente, mas é irritável. Inquieto e agitado, 2, 1, sem resposta. Então, realmente precisa de uma certa experiência. Agora, Glasgow abaixo de 9, como no adulto, é TCE grave, e isso indica um aumento da pressão intracraniana que a gente precisa elucidar da forma adequada. Então, a tomografia sem contraste é igualzinho como se fosse numa situação de um adulto. Agora, algumas peculiaridades a gente precisa saber. As convulsões são mais comuns na criança do que no adulto. Na maioria das vezes, são autolimitadas. A fenilteína também pode ser utilizada assim como o adulto. Tem mais tendência a lesões focais. Lesões focais, hematoma intracerebral, hematoma subdural, hematoma extradural, e a hipertensão craniana também acontece com maior frequência. Os lactentes estão com as suturas abertas, comportam volume e eventualmente pode chocar. E os lactentes, obviamente, estão com as suturas abertas, eles toleram as lesões expansivas de uma forma diferente. Em relação ao músculo esquelético, ao trauma raquimedular, tem algumas pegadinhas que são interessantes. Você nota que parece que tem uma luxação aqui, uma vértebra número 3 está mais para frente. Então, isso é muito manjado. Os ligamentos são mais flexíveis e são comuns as pseudoluxações, principalmente a de C2 e C3 em crianças abaixo de 7 anos. Fica uma dica aí bastante interessante.
Outras peculiaridades no atendimento são as fraturas incompletas, como fratura em galho verde, pegou só uma cortical, fratura em toros, que faz, né, a cabeça do rádio entra no corpo. Então, isso aí em ortopedia é tudo muito bem verificado, mas a gente tem que prestar atenção nisso e lembrar da prevenção à hipotermia na exposição, que também é grande. E quando a gente vai fazendo o exame secundário, claro que as fraturas têm diagnósticos mais difíceis, né? Principalmente a fratura em galhos verdes. Lembrar que a termorregulação tem a maior superfície corpórea, a criança precisa ser mantida aquecida de qualquer maneira quando a gente fala em atendimento inicial da criança politraumatizada. Realmente é bastante assunto, muita coisa para falar, e eu só estou trazendo os pontos mais importantes. E nós temos aí o síndrome da criança espancada, síndrome de Caffey. Caffey descreveu o hematoma subdural da criança que era balançada, como aquela foto. Mas ficou conhecida como qualquer tipo de espancamento e tem dados aqui elucidativos para suspeita de abuso. Discrepância entre a história e a gravidade das lesões, uma história mal contada para uma lesão muito grave, fratura de membro inferior, por exemplo, longo intervalo da agressão e a busca do atendimento, respostas evasivas dos pais, traumas repetidos atendidos em diversas emergências, hemorragia retiniana, queimadura de segundo e terceiro grau em áreas não usuais, cicatrizes, lesões repetitivas, trauma genital ou perineal, lesões bizarras, mordedura, queimadura de cigarro, hematomas subdurais múltiplos, lesões periorais. E outra coisa que chama a atenção, crianças menores de 3 anos dificilmente têm fraturas de ossos longos. Então isso sugere muito maus tratos infantis. Nós não temos uma política aqui no Brasil, uma legislação específica de denúncia, mas fiquem atentos, porque a síndrome de Caffey ou de maus tratos infantis é uma coisa que não pode ser negligenciada. E olha lá, para finalizar com chave de ouro, para ver que cai em prova, tanto na parte de cirurgia quanto na parte de pediatria, trauma infantil, não tem jeito, sempre cai. Menino de 7 anos, sentado na unidade de pronto atendimento, trazido pela ambulância de suporte básico do SAMU, imobilizado em prancha rígida e colar cervical. Vítima de traumatismo crânioencefálico TCE após queda da própria altura quando corria pela casa há 40 minutos. Nega perda da consciência, cefaleia discreta, sem piora desde o trauma. Um episódio de vômito. Exame físico choroso, respiração espontânea, score de coma de Glasgow de 15. Quer dizer, uma criança de 7 anos com um TCE leve a 40 minutos, sem perda de consciência, cefaleia discreta, não piorou a dor, vomitou só uma vez. O que ele quer saber? As pupilas estão isocóricas e fotorreagentes? Opa, isso é bom. Não apresenta ferimento corto-contuso em couro cabeludo, apenas pequeno hematoma subgaleal. Não foram acrescentadas novas informações após a anamnese e exame físico. Os pais são bem orientados e possuem veículo próprio. Qual a conduta a ser tomada diante desse quadro? É uma questão que deu pano para manga na época. Trata-se de um traumatismo leve, porém não é possível estimar o risco sem que se obtenha pelo menos um raio-x simples de crânio para descartar possíveis fraturas. Gente, raio-x simples de crânio não presta para nada no TCE. Por quê? Tudo bem, se eu tiver uma fratura identificada, eu falo, nossa, pode ser que tenha um TCE mais importante, alguma coisa assim. Mas a maioria das lesões não tem fratura. As lesões importantes, neurológicas. Então, esquece raio-x, pelo amor de Deus. Trata-se de um traumatismo leve de alto risco. E o paciente deve ser encaminhado para o hospital de referência para a realização de tomografia computadorizada de crânio e a avaliação de um neurocirurgião. Isso, na vida prática, é o que toda família quer. Mas, gente, é um TCE leve. Na aula de TCE a gente faz aquela coisa de examinar, observar em casa e observar no hospital. Tem que ser mais de um vômito, amnésia acima de 10 minutos, fatores de risco, anticoagulante, idosos, não tem acompanhante adequado. Aqui os pais têm carro, eles estão lá bem orientados, tem condição de observar a criança em casa. Traumatismo leve.
apresentou cefaleia e vômito, mantido em observação no UPA por 12 horas, até sua alta definitiva. Coitada da criança, aquela loucura do UPA, né? Trata-se de um traumatismo leve, de baixo risco, receber alta, né? Estava correndo na casa. Orientando-se a família que mantenha a observação domiciliar sob sinais de alerta e retorne caso a criança venha apresentar manifestações clínicas. Questão típica de INEP, de saúde básica. Não vai ficar entulhando os hospitais de referência se você pode fazer a coisa de maneira adequada, conforme o programa TLS recomenda para a gente. Nosso material também é bastante enfático nisso. Nosso material, inclusive, sobre TCE. Então, não tenha dúvidas, observação em casa. Bem, chegamos ao fim aqui das nossas crianças politraumatizadas e não tenham dúvidas. Criança politraumatizada, se não cair na parte de... Se bem que as provas agora estão todas misturadas, né, nas questões. Na parte de pediatria vai cair porque é um tema muito corriqueiro do nosso dia a dia e muito importante. Grande abraço!